Fala aí pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos hoje para a nossa aula sobre radiciação e potenciação com números racionais, tá bom? Nessa aula você vai ter que relembrar um pouquinho dos conceitos que nós vimos na aula anterior. Lembra que na aula anterior nós falamos sobre quadrado, sobre o lado do quadrado, sobre a área, sobre a raiz quadrada, né? E a relação que há entre a raiz quadrada e o número ao quadrado. Então hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa parte e você vai comigo lá na página 37, tá bom? Página 37, para poder mostrar um pouquinho dessa parte de radiciação e potenciação. Então lá na página 37, você está vendo aí comigo esse problema que ele mostra da potenciação quando você tem um quadrado com um lado igual a 5, tá bom? Então você tem lá esse quadrado aí, que o lado dele é 5. E aí, o que ele vai dizer pra gente aqui é o seguinte: qual é a área de um quadrado como esse? Calcular a área de um quadrado é você fazer o lado vezes o lado. O lado não é igual, então vai ser o lado ao quadrado, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui pelo nosso quadro virtual aqui. Como que vai ficar? Vai ficar assim, olha. Bom, agora sim, no quadro aqui você vai ver o seguinte. Você tem lá um lado vezes o lado. Essa é a área, tá bom? E a área é igual ao quê? Ao L, ou lado, ao quadrado, certo? Lembrando que isso tem tudo a ver quando você fala lado ao quadrado e L ao quadrado. Quando a gente fala ao quadrado, o elevado a 2 tem relação com o quadrado, porque realmente o quadrado é o que a gente usa como uma unidade de área, tá bom? Então, olha só. Se eu sei que a área é L ao quadrado, e se eu quisesse agora, a partir do lado, tá? Eu quero saber só o lado. Quem vai ser o lado? Vai ser a raiz, tá? Esse aqui em cima é a área. Então, o lado vai ser quem? Vai ser a raiz quadrada da área. Beleza? Vai ser isso aqui. O lado é a raiz quadrada da área. Então percebe que tem uma relação de um com o outro. Essa relação, olha só, no quadrado, olhando lá direto no desenho, o lado do quadrado, no caso aqui do problema, é 5. Então você vai ter que a área do quadrado é 5 ao quadrado, né? 5 elevado a 2. Ou seja, 5 vezes 5, que é igual a 25. E você também sabe que o lado do quadrado a gente pode calcular pela raiz de 25, que é a raiz da área. Lembra? A raiz da área é o lado. Não esqueça dessa parada aqui que a gente acabou de falar. Ó. O lado é a raiz da área. Então, eu posso entender que os dois são operações inversas, ou seja, se eu saio da área do quadrado, como que eu saio daqui do 25, né, e chego aqui no 5? Como? Eu precisei aplicar alguma coisa para sair dos 25 e chegar no 5. O que eu apliquei? Foi a raiz quadrada, né, da área, que é o L ao quadrado. Então, quando eu tenho a raiz quadrada do L ao quadrado, ou seja, de 25, né, o que a gente encontra? 5. Então, a raiz seria a mesma coisa que a gente estivesse fazendo aqui assim, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Tudo bem? De 5 ao quadrado. E aí a gente chega no resultado aqui embaixo, que é o 5. Da mesma forma, eu posso pegar o 5 agora e elevar ele ao quadrado. Então, se eu elevo o 5 ao quadrado, o que acontece? 5 ao quadrado. O que vai dar como resultado? 25. E a gente volta aqui em cima. Percebe? Pode ficar nisso aqui, olha, infinitamente, porque uma operação é inversa da outra. Quando eu aplico a raiz quadrada, tá? Eu volto aonde? No lado do quadrado.
Quando eu faço esse lado do quadrado elevado a 2, ele vira a área do quadrado. E se eu faço de novo, a área do quadrado, a raiz dela, volta no lado e assim por diante, tá bom? Então, uma operação é inversa da outra. Você pode fazer também o contrário, tá? Não precisa ser exatamente assim. Tô falando que existe essa relação inversa. Uma operação é inversa à outra. Então, quando você está lá calculando que você quer saber qual é o lado e você sabe que o lado é a raiz da área, tá? Então, você sabe que o lado vezes lado, ou lado ao quadrado, é igual à área. Então, o lado é a raiz dessa área. Percebe? Daqui para cá, o que aconteceu? Saiu esse 2 e apareceu a raiz quadrada. Então, se a gente quer saber, por exemplo, qual é o lado, quando o lado, né, ao quadrado é igual a 25, se eu digo que o lado ao quadrado é igual a 25, eu posso dizer, então, que o L ao quadrado vai ser igual a quem? Igual a 5 ao quadrado, né? E dessa forma, o L vai ser quem? O L. Aí agora, olha, eu tenho que sair do quadrado e virar raiz. Raiz de 25. Ok? Que nos vai dar como resultado o quê? Raiz de 25 igual a 5. Ok? Então, calcular a raiz quadrada que a gente faz é assim, desse jeito. Certo? Da mesma forma, você vai ver lá no livro, mostrando pra gente, que quando eu faço para o cubo, funciona da mesma forma, tá? Então, assim como a gente extrai a raiz quadrada da operação inversa, a gente também vai fazer para a operação inversa do cubo. O volume do cubo, cuja aresta mede 4 centímetros, é igual ao volume, é igual ao A, ou seja, a aresta, elevado a 3. A aresta, gente, é esse tamanho, tá? O comprimento do lado de cada face. A face tem um lado aí que vale 4, 4 e 4, porque é um cubo, todos os lados são iguais. Então, a aresta pra gente aí é isso, é esse lado da face, tá bom? Então, fazendo volume é igual a 4 elevado ao cubo, o volume é 64. Se eu quisesse saber qual é a aresta, era só eu aplicar a raiz cúbica, que é o que ele está mostrando aqui embaixo pra gente. Então, olha só, da mesma forma, tá, que a gente pode fazer, com a área, a gente também pode fazer com o volume. Se o volume é igual a ao cubo, e eu sei que essa aresta vale 4, então 4 elevado ao cubo. E aí, fazendo o cálculo do 4 elevado ao cubo, eu encontro que o volume é igual a 64. Certo? Mas agora, se eu quisesse não saber a partir do lado, mas se eu quisesse saber a partir do volume, então vamos pegar o inverso, ó, que o volume é igual a 64. Qual é o lado? Ou seja, qual é a aresta? A aresta, o volume é igual a A ao cubo. A ao cubo é igual a 64. Então, o A tem que ser quem? Somente o A, sem ser o A elevado ao cubo. O A vai ser quem? Raiz cúbica, aí agora aparece um 3 aqui. 3 de 64. Mas eu posso escrever 64 como, né? Aí repito aqui, raiz cúbica de quem? 64 eu posso escrever ele assim, olha.
na forma fatorada, eu posso escrever ele como 32, né? Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Que eu posso escrever como? 2 elevado a quanto, gente? 2 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6. Certo? Se é 2 elevado a 6, então, aqui fora é 3. Quantas vezes ele vai sair se aqui fora é 3? Ele vai sair 2 vezes, porque 2 vezes 3 é 6, certo? Então, vai sair que o A, a aresta, é igual. Mas eu poderia fazer assim também, olha. Poderia fazer assim também, pensar que o A é igual a 2 elevado a 6. Mas poderia também pensar assim, que A é igual a quem? 2 vai sair uma vez, né? Lembrando que aqui é 3, tá, gente? Vai sair o 2 uma vez, vezes o 2 sai outra vez. Certo? Ou seja, o A é igual a 4. Que realmente é o tamanho da nossa aresta, que a gente tinha lá no início. Só olhar lá no início. 4. Então, eu comecei aqui pela expoente, colocando ele como expoente elevado a 3. E nós terminamos aqui fazendo o quê? Raiz cúbica. Aqui era a elevado ao cubo, aqui era raiz cúbica. Então, uma é inversa da outra. Beleza, gente? Na página seguinte, nós vamos ver uma propriedade, tá? Na página seguinte, lá do livro, você vai ver uma propriedade mostrando para nós que existe a possibilidade de você calcular o expoente dos racionais, expoentes racionais através de uma raiz quadrada, tá? Então você tem lá a raiz quadrada de m elevado a m, tá? E ela pode ser escrita dessa forma aí, como a elevado a m sobre n. O que seria isso? Seria eu pegar quem está dentro da raiz e colocar no numerador da fração, e quem está fora da raiz colocar no denominador. Vou mostrar para vocês aqui. Seria fazer isso aqui, olha. Pegar, por exemplo, vamos pegar o exemplo que está também aí no livro. 5 elevado a meio, tá bom? Então eu tenho 5 elevado a meio. O que é isso, 5 elevado a meio? É a mesma coisa que fazer o quê? O 5 fica dentro de uma raiz. Quem que fica aqui fora da raiz? O 2. E quem fica dentro da raiz? O 1. Agora, de onde veio cada um deles, né? Cada um deles veio de um lugar diferente. Então, olha só. O 1 veio daqui de dentro. O 2 veio de fora. Ok? Então, olha só. Quem está em cima vai ser em cima do numerador, né, da fração. É o que está lá dentro da fração. Quem está embaixo da fração é quem está do lado de fora da fração. Fora da raiz, tá? Olha só, outro exemplo, 7 elevado a 0,75. Então, olha, outro exemplo.
7 elevado a 0,75. Ué, mas é possível fazer isso? Sim, é possível. Como que a gente vai escrever isso? 0,75. A base é 7. 7. Aqui em cima nós vamos escrever como? Lembra que 0,75, vou colocar aqui no cantinho, 0,75, a gente pode escrever como 75 dividido por quem? Por 100. Então eu posso colocar aqui em cima agora 75 dividido por 100. No expoente, 75 dividido por 100. Ok? E lembra que isso pode virar o quê? Uma raiz. Raiz, que quem está embaixo, lembra disso, ó, no denominador da fração, é quem vai ficar onde? Do lado de fora. Então, uma raiz centésima, se a gente pudesse chamar assim, né? É uma raiz de índice 100, tá? Não é raiz quadrada, não é raiz cúbica, não é raiz quarta, quinta, é uma raiz centésima, se a gente pode chamar assim, de 7 elevado a quem? A quem está em cima da fração, que é o 75. Ok? Então, é isso. A gente pode escrever dessa forma. Tá bom? Poderia também simplificar, tá? É uma outra opção que o livro dá pra gente, é o quê? Simplificar esse cara aqui, que ficaria assim, ó, 7 elevado a quem? Quem que é 75 dividido por 100? Eu posso subtrair, simplificar o 75 com 100, tá? Divide 75 por 25, tá? Faz isso, divide o 75 por 25. Ficaria como? Ó, dividindo aqui por 25. Ficaria quanto em cima? 3, né? Dividindo aqui embaixo por 25, ficaria quanto? Ficaria quanto aqui embaixo? Ficaria 4. Então você vai ter, no final das contas, o que? Aqui é 7 elevado a 3 dividido por 4. E aí a gente pode escrever assim, raiz o que? Quarta de 7 elevado a 3. Ok? Aí se você me pergunta, de onde veio o 4? O 4 veio daqui. E de onde veio o 3? Veio daqui, do lado da parte de cima do numerador. Ok? Então observe essa relação que há entre um número escrito, tá bom? Raiz quadrada de alguma coisa, raiz quarta, e eu posso escrever ele como uma potência, né, racional, o expoente racional. Ok, gente? Bom, você vai ter lá os exercícios para você fazer. Ainda tem mais um exemplo no livro para eu mostrar. O exemplo do livro é o seguinte, lá no finalzinho da página 38, você pode olhar aí no finalzinho da página 38, ele pergunta pra gente assim, qual a propriedade da potência foi usada no exemplo acima? Tá? Qual a propriedade da potência foi usada no exemplo acima? Era 3, virou raiz de 9, e depois eu transformei raiz de 9 em 9 elevado a meio. E depois eu transformei o 9 igual a 3 elevado ao quadrado, e depois virou 3 elevado ao quadrado vezes meio, que é igual a 3 elevado a 1. Qual a propriedade da potência foi usada no exemplo acima? Foram usadas algumas propriedades, né? Então, a gente pode pensar aí
Foram várias propriedades, na verdade, mas em principal, a gente pode pensar na parte em que ele conserva a base e multiplica os expoentes, beleza? Então repete a base e multiplica o expoente, foi uma coisa que ele fez ali. Qual é o resultado de raiz cúbica de 5 elevado ao cubo? Vamos fazer esse aqui, para a gente terminar? Raiz cúbica vai ficar assim, olha. Raiz cúbica de 5, que eu acho que é 5 mesmo lá, né? Isso de 5 elevado ao cubo. Qual é o resultado disso? Olha só. Vou usar algumas propriedades aqui. Primeira propriedade que eu vou usar. Só apagar aqui que saiu, borrou aqui. Primeira propriedade que eu vou usar. Olhando para dentro da raiz quadrada, vamos retirar, tá? Então, olhando para dentro da raiz quadrada, nós vamos retirar esse número que está aí dentro. Vamos escrever ele como uma potência, tá? Como assim? Olha, vai ficar desse jeito. O 5 é a base. Ele está elevado a quem? Quem é o número que está aqui dentro? 1, que está aqui, 5 elevado a 1. Né? Ele mesmo. Então, seria quem? 5 elevado a 1 terço. Ok? Mas lembre-se que isso tudo está elevado ao cubo. Então, o resultado é 5. Aí a gente vai usar a propriedade que eu repito a base e multiplico os expoentes. Tá? 1 terço vezes 3. Isso é igual a 5 elevado a quem? A 3 sobre 3. Lembra que você multiplica aqui 3 vezes 1 e 3 vezes 1. Tá bom? Então, essa base aqui está meio esquisita. Acho que vocês não vão conseguir ver. 3 elevado a 1. Vou fazer de novo aqui. Vamos lá. É 5 elevado a 1 terço. Por que é 1 terço? O 3 veio daqui de fora e o 1 veio daqui de dentro da raiz, ok? Só que isso tudo está elevado, e aí eu vou fazer aqui um parênteses. Tudo está elevado a 3, ok? Como tudo está elevado a 3, ele é o expoente que está fora da potência. Então, olha só, vai ficar 1 terço deu um probleminha aqui, gente. Vou ter que reescrever de novo. 3, tá? Isso vai ser igual a 5 elevado a 1 terço vezes 3, tá ok? E o resultado é? O quê? 5 elevado a 3 sobre 3, tá bom? Mais 5 elevado a 3 sobre 3 é igual a 5 elevado a 3 dividido por 3 é 1. E o resultado disso é o quê? 5. Ok? Então nós temos aí o resultado para essa página. Façam os exercícios, vejam depois também a lista que eu deixei para vocês responderem lá, colocarem o que vocês entenderam sobre a matéria, colocarem as dúvidas de vocês, tá bom? Até a próxima aula. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.